Bom dia pessoal, para quem não me conhece, eu sou Paulo Pavese, moro em Londres, atualmente eu estou asilado pelo governo italiano que me deu a cidadania e o direito de viver na Europa. O meu caso é bastante complicado porque eu tinha um filho que foi assassinado. Ele teve os órgãos retirados enquanto ainda estava vivo e esses órgãos foram vendidos. Durante muito tempo na minha vida eu fiquei investigando o caso, juntei provas, apontei os culpados com provas e levei à justiça. A justiça demorou pelo menos 18 anos para julgar, prender, condenar, prender. Mas logo em seguida, um desembargador recebeu R$500 mil e anulou todas as sentenças, colocando todo mundo na rua. Inclusive o próprio STF foi quem liberou. Mesmo eles estando condenados em segunda instância, eles não foram presos, porque eles são de esquerda. Eles pertencem a um partido de esquerda. A pessoa que matou meu filho, que escreveu que ele estava vivo quando eles tiraram os órgãos, essa pessoa foi candidata a vereadora de Poços de Caldas. A vereador de Poços de Caldas é homem, o Celso Roberto Fração Scaff. E obviamente ele perdeu a eleição. Bom, a minha situação é essa. Eu procurei direitos humanos várias vezes e eles disseram sempre que não tinha tempo, né? Olha, isso daí a gente vai investigar, a gente vai acompanhar. Mas nunca partiu deles, partiu sempre de mim. E eles nunca fizeram nada, né? Para você ter uma ideia, eu fui em 2007, antes de deixar o país, na OAB em Brasília, onde eu fui ouvido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. E essa comissão até hoje não me respondeu. São 18 anos que eu estou nessa briga e eles nunca me responderam. Eu fui também na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, mas a audiência foi anulada. Sabe por quê? Porque um membro da Comissão de Direitos Humanos disse que eu morreria ainda no aeroporto em São Paulo se eu tentasse embarcar. Eu tenho tudo isso documentado, isso tudo... eu tenho provas do que eu estou falando. Isso foi apresentado inclusive no meu pedido de asilo, que foi concedido por unanimidade. Mas agora, pessoal, o que acontece? Morre uma vagabunda, uma defensora de bandidos, chamada Marielle Franco. E aí, a OAB se manifesta, todas as ONGs de direitos humanos estão se manifestando, a OEA deve estar já em polvorosa para descobrir quem foi que matou, né? O pessoal pede urgência nas investigações. A imprensa não fala em outra coisa, é Marielle. A Marielle virou um símbolo, né, da tragédia, como se não tivesse tragédia no Brasil, como se pais como eu não perdessem os filhos, né? Como aconteceu quando Marielle morreu, que um empresário foi assassinado na frente do filho de 5 anos e que ninguém dos direitos humanos foi lá perguntar se ele precisava de alguma coisa. Mas a Marielle, gente, ela tem alguma coisa de especial. Ela é negra, ela é gay e ela é pobre. Tem gente que diz que ela é pobre, né? Então a gente precisa defender a Marielle, porque ela é negra, ela é gay, ela é pobre e ela representa os direitos humanos. Ela luta pelos direitos humanos. Que direitos humanos que ela luta? Ela luta pelo aborto, que é o direito da mulher matar uma criança, né? Porque a gente compreende, a mulher às vezes está grávida, ela não está com saco, ela muitas vezes nem sabe quem é o pai. Então ela vai lá e aborta. E a Marielle apoia isso, ela acha que é normal, ela acha que tem que ser assim. A mulher tem que ter o direito sobre o corpo dela e o corpo do outro também, né? Porque mulher, para Marielle, é acima do homem. A gente não... É engraçado, a esquerda fala tanto em igualdade, né? Mas o gay é melhor, o hétero é pior, o negro é melhor que o branco, o pobre é melhor que o rico, né? Mas a gente prega igualdade. Muito bem, eu entreguei para a polícia, Ministério Público, informações, documentos. Eu fiz uma CPI em Brasília que provou que eu estava certo, mas depois o relatório desapareceu, a gente não sabe explicar o motivo, né? Eu sei, mas enfim, desapareceu porque a esquerda não pode ser exposta.
qualquer coisa que você diga contra a esquerda, você imediatamente você sofre uma pressão absurda, que é o que o pessoal está fazendo agora. Ninguém pode falar da Marielle que eles estão ameaçando processar. Vocês viram a desembargadora que fez um comentário sobre o fato de ela estar envolvida com traficante? E todo mundo sabe disso, gente. Não é novidade, o pessoal é o traficante propriamente dito. O pessoal não sai de lá do meio, né? O Freixo anda com seguranças armados. Para quê? Contra o povo? O povo não tem armas. Ele está se protegendo do quê? Do meio em que ele vive, dos traficantes. E quem paga a segurança do Freixo? Somos nós. Somos nós brasileiros que estamos lá pancando. Ele tem 2 carros blindados. Sabe quem paga o carro blindado do Freixo? É você, idiota. É você que está vendo esse vídeo. E depois eles vão lá e falam: ah, meu Deus, que tragédia. O carro que provavelmente participou do assassinato já foi encontrado, está em posse de um traficante. E agora a imprensa começa a dizer que as informações estão desencontradas, que aquelas balas que realmente foi um engano, não foi roubada, certo? Porque você não vai descobrir o que aconteceu. A Marielle foi morta porque ela estava envolvida num meio em que as pessoas matam. É esse. Não existe drama nessa história. Mas voltando um pouco ao meu caso, né? O meu caso é esse. Eu ofereci os documentos para apurarem tudo e deu no que deu. Deu que eu fui expulso do país, ameaçado pelo Ministério Público, ameaçado pelos médicos, ameaçado pela esquerda, né? Ou você vaza ou você morre. Aí eu vazei, porque os direitos humanos não vieram me acolher, como não acolheram tantos outros pais que tiveram os filhos assassinados. Mas agora o governo está oferecendo 100 mil por informações que levem aos assassinos de Marielle. 100 mil. Isso me incomoda um pouco porque prova 2 coisas. Primeiro, que a nossa polícia é incapaz de identificar quem matou. Ela não tem condições, não tem inteligência, ela não tem absolutamente nada. Tanto é que no caso do meu filho, quem fez todo o processo de investigação, quem trabalhou e quem fez tudo fui eu. Porque a polícia, ela não está nem aí, ela está cagando e andando. São 60 mil assassinatos por ano. Se ela for investigar tudo isso, é impossível. Pelo menos 8% desses 60 mil só é que chegam a virar um processo. E mesmo assim, desses 8% não tem condenação em todos, por falta de provas. Entendeu? O que o Brasil tem de CSI mais moderno é o Disque Denúncia, que é o que eles estão apelando agora. Por favor, avise a gente se você tem informações que possam levar aos assassinos. Porque na base da investigação eles não vão conseguir. Eles só conseguem investigar pessoas como eu, que não se escondem. Então quando eu posto um vídeo como esse, pode ter certeza que eles vão levantar meu IP, meu endereço, vão levantar onde eu estou, o que eu faço e tudo mais. Porque eu não me escondo, eu não uso nome falso. Sou eu. Esse sou eu. Entendeu? Então eu conheço bem como funciona o Brasil. Agora o governo vai pagar 100 mil para alguém aparecer e dizer, contar uma história. Olha que coisa interessante. Vão contar uma história que vai apontar provavelmente a autoria da polícia sem ter um autor específico, porque aí a gente põe a culpa na polícia sem punir ninguém. A polícia sai de bandido. É assim que funciona o Brasil. Celso Daniel é a mesma coisa. Nós já passamos tanto tempo da morte dele e até hoje não se chegou a nenhuma conclusão. Não é que não chegou a conclusão, todo mundo sabe quem matou Celso Daniel, mas é que não pode concluir. Se você concluir, você põe a esquerda no banco dos réus, você põe o Lula no banco dos réus. Vai ter macho para pôr o Lula no banco dos réus? Nem com tudo isso que aconteceu na Lava Jato a gente consegue prender o Lula. Nós temos um bando de covardes na nossa justiça, na nossa polícia. Eu digo polícia, alta cúpula, tá, gente? Porque os policiais são pessoas dignas, são pessoas honestas, são pessoas que dão a vida pela gente. Mas infelizmente a cúpula, a cabeça desses caras, quem manda, são um bando de vagabundo, um bando que não faz nada, tá tudo envolvido com política, com tramóia, tampar, cobrir. É isso que a gente tem. Por isso que o Brasil tá nessa merda, impunidade. Isso se chama impunidade. Enquanto você não tiver uma justiça decente, uma investigação clara e transparente, vai ser essa merda que você tá vendo aí, né? Aí eu vejo agora um site que está vendendo camisetas
Marielle Vive, Marielle Presente, R$ 54,90 você pode pagar em 3 vezes sem juros, né? É uma espécie de abadá, você compra e pode participar das manifestações da coitadinha Marielle, que foi assassinada brutalmente. Aliás, né, a imprensa fala isso, ela foi assassinada brutalmente. Qual assassinato não é brutal? Qual assassinato não é brutal, né? Desde quando tirar uma vida não é brutal? Mas no caso da Marielle é. Nos outros nem tanto, mas no caso da Marielle é. Ela foi vítima brutal de assassinato. Ela também foi os parentes foram no show da Katy Perry fazer manifestações. Agora, eu não entendo uma coisa, manifestação por quê? Se os caras estão pagando 100 mil para achar o bandido, se as investigações estão correndo, se a OAB está pedindo agilidade, está acompanhando, o próprio PSOL criou uma comissão externa para acompanhar as investigações. Manifestar o quê? O que vocês querem? Manifestar tem que ser um cara como eu, que está 18 anos esperando, ninguém dá nenhuma resposta, o que você vê é só vagabundagem, gente arquivando o processo, gente evitando que médicos sejam presos porque são de esquerda, né? Enquanto esses mesmos médicos hoje estão desviando mais de 40 milhões para a próxima campanha de deputado federal. Eu teria que estar manifestando. Outros pais que perderam os filhos estão na mesma situação que eu, deveriam estar se manifestando. São casos e mais casos que se acumulam 5, 10 anos para ter um julgamento e nada acontece. A Marielle morreu dia 14, já está todo mundo se manifestando pela impunidade, pelo fim da impunidade, que eles querem os bandidos. Entra na fila, nós estamos esperando também. Daqui a 20 anos vocês vão ter tudo isso que a gente tem. Dor de cabeça, gastrite, né, depressão. Porque é assim que os direitos humanos no Brasil nos trata, né? Não é o direitos humanos Marielle. Direitos humanos Marielle é gay, preto e pobre. E traficante, né? Traficante. Ela também apoia bastante essa categoria de injustiçados da sociedade, os caras que roubam, né? Tem aquela Márcia Tiburi, não disse que é a favor do roubo, que tem lógica? Então, é isso. O roubo tem lógica. O assaltante vai lá e mata o pai do menino de 5 anos. Tem lógica. Mas da Marielle a gente não pode falar que tem lógica. O fato de ela estar envolvida com traficantes, com bandidos, não pode ser uma lógica. A gente não pode fazer isso. O pessoal já está ameaçando a gente a processar por calúnia, injúria e difamação. Onde já se viu pisotear uma pessoa morta que não pode se defender? Né? O que a gente está querendo fazer? Acabar com o lucro deles? O que a gente quer conseguir com isso? É afundar a venda das camisetas? Impedir que a Katy Perry receba as familiares para fazer um showzinho? Pô, a gente é muito ruim, não é? Muito ruim. Então, pessoal, é isso. O pessoal está agora em peso, dizendo que, olha, vamos processar mesmo. A gente vai vasculhar os perfis de todas as pessoas que falaram mal da Marielle, daquela vagabunda vereadora, cujos direitos humanos era voltado a defender aborto e vagabundo e traficante, né? E óbvio, as mulheres negras, gays e pobres. É emocionante até falar sobre isso. Então eu estou fazendo esse vídeo justamente por isso. Pessoal, eu estou aqui, eu chamei a Marielle de vagabunda, eu acho que ela é um cadáver como outro qualquer. Inclusive, eu desejo que vocês cremem o corpo dela, porque os vermes não merecem ficar comendo essa merda, né? Porque fizeram isso com meu filho, ninguém falou nada. Qual o problema de fazer com a Marielle? Entende? Eu acho que é isso, a gente tem que enterrar e acabou, ela é mais uma. E aliás, se não fosse a política de direitos humanos dela, talvez ela estivesse viva. Ela que protege o cara que usa fuzil. Não sou eu, não é meu filho. Não é a maioria desses pais que perderam os filhos, ou de filhos que perderam os pais para violência, e que hoje não podem falar nada porque o pessoal processa. Então, pessoal, vai a merda. Me processa. Eu estou louco. Vem aqui na ONU, certo? Vem na ONU. A ONU já se manifestou pela Marielle. Não é legal? A ONU já quer, imagina, está indignada com a morte da Marielle. Onde já se viu, né? E o Paulinho, meu filho? Não, Paulinho tudo bem. Mas a Marielle não. A Marielle a gente precisa ter cuidado, né? E os 60 mil que morrem por ano? Isso é comum, isso acontece, né?
O importante agora, como é a política do PSOL, é acabar com a polícia, liberar a droga, né? E deixar a coisa correr. Quem sabe legalizar a droga, né? Como o Jean Willis quer transformar a vaga de traficante como um emprego de carteira assinada e uma oportunidade para os adolescentes. É isso que eles querem. E não pode falar mal, você não pode falar mal da Marielle, que a Marielle representa tudo isso, né? Então, pessoal, do PSOL, vá à merda. Eu quero mais é que vocês se ferrem, eu quero mais que enterrem logo a Marielle e desejo que tantos outros do PSOL sejam uma Marielle no futuro, que vocês morram, que vocês sejam assassinados pela política que vocês criaram. Não é discurso de ódio, é um desabafo de alguém que teve que pegar o filho no cemitério, colocar no porta-malas e levar para outro cemitério porque os bandidos queriam roubar. Era prova, o crânio do meu filho era uma prova. E não teve um filho da puta dos direitos humanos que veio perguntar se eu precisava de ajuda. Ao contrário, eles facilitaram ao máximo os bandidos a fazerem tudo o que queriam. Então foda-se Marielle, foda-se pessoal, me processem, a esquerda é uma merda, é um bando de vagabundos que estão destruindo o país, e é esse o meu recado. Até mais.